Agora aqui no Canal Ideal a gente tem uma entrevista falando especialmente para você que está sofrendo com alguma perda. Nós vamos conversar com a Adriana Pereira, que tem uma página no Facebook que tem alcançado muitas pessoas, tem conversado com muitas pessoas, que é a dor da perda. Adriana Pereira, seja bem-vinda ao Canal Ideal. Olá você, fala pra gente como é que surgiu a ideia de compartilhar informações com as pessoas relacionado a esse tema. A perda é um assunto doloroso, mas que precisa ser falado também, né? Olá, você mais uma vez. Boa tarde. Pois é, eu em 96, eu perdi meus pais e minha irmã num acidente. Eu estava com 18 anos apenas e tinha uma filha com 6 meses. Então, para mim, na época, foi muito complicado, porque você nunca espera passar por isso, né? É uma coisa que, por mais que você saiba que você vai passar, que a gente não fica para sempre, que a gente vai morrer, você não está preparado para perder alguém. Então eu posso dizer assim que para mim absorver o que aconteceu foram uns 3 anos. Por 3 anos eu imaginava que eles voltariam, porque foi um acidente em Indaial. Então eu ficava naquela assim, eles estão viajando e eles vão voltar. Aí após os 3 anos veio aquele período de raiva, né? Então eu tinha muita raiva, eu sentia a raiva do meu pai, porque o acidente aconteceu porque ele teve um infarto. Então eu culpava ele por ter levado a minha irmã e minha mãe junto. Então foram vários anos até eu conseguir entender que foi melhor assim, porque meu pai ele sempre falava que se minha mãe morresse antes, ele ia empalhar ela e ia colocar no sofá da sala. E a minha mãe falava assim, que se ele morresse antes, ela não iria suportar, ela ia acabar morrendo também. Então eu pensando nesse aspecto, então, né? Não, então foi melhor assim, porque um não ia conseguir ficar sem o outro. E a minha irmãzinha tinha 9 anos, provavelmente para mim cuidar dela também seria muito complicado, né? Então eu fui aceitando, né? Aí teve aquele período, depois veio um período da barganha, né? Eu ficava barganhando com Deus. Ó, meu Deus, traz eles de volta, eu faço qualquer coisa, eu faço isso, faço aquilo. Por mais que tu saiba que isso não existe, né? Então foi indo. Aí em 2011 eu resolvi criar a página. Mas eu criei assim, no começo para escrever o que eu sentia, sem que ninguém soubesse quem eu era. Certo. Então eu era anônima. E depois de uns 2011, lá por 2015 as pessoas começaram a me procurar. Olha, como que tu fez? Como é que tu conseguiu? Me ajuda. Aí eu comecei a conversar com as pessoas. Até a primeira pessoa que me procurou foi uma pessoa de Portugal. Para mim, assim, foi, né? Nossa, de Portugal. Então, eu conversei muito com ela. Havia perdido o filho. E hoje em dia, ela está muito bem, graças a Deus, né? E depois foram vindo várias pessoas. De Curitiba, São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre. Então, foram várias pessoas ao longo desse tempo. E como ao longo desses anos eu passei por várias perdas também, eu tive uma perda financeira em 2002, porque a herança dos meus pais eu recebi, era uma herança boa, grande, né? E por investimentos mal feitos, por confiar em pessoas erradas, eu acabei perdendo também. Então ali para mim foi uma outra perda assim que, nossa, até como é que eu vou dizer? Assimilar mais uma perda, você ter força para você se erguer, para mim também foi mais um baque. E depois teve a separação também, que numa separação todo mundo perde, né? Claro. Sempre um perde mais que o outro. Então ali também para mim foi uma perda, porque nessa separação, o pouco que me sobrou eu saí sem nada. E saí com a minha filha ainda, que era pequena. Aí eu comecei a refazer a minha vida, sempre trabalhando, lutando, até que eu consegui comprar a minha casinha de novo, porque eu fiquei sem nada mesmo. Aí, ao passar dos anos, conheci o Marcos, meu atual esposo. Então, o que a gente decidiu? A gente decidiu depois vender a casa para investir numa loja. Sempre com aquele pensamento de se reerguer, de ir para frente, né?
Mas aconteceu um acidente em 2019 e mais uma vez a gente perdeu todos os bens novamente devido a esse acidente. Graças a Deus ninguém morreu, né? Que, como eu disse, os bens a gente corre atrás de novo, recupera, né? E estamos lutando de novo, correndo atrás. Foi difícil de novo, porque você nunca está preparado para perder tantas vezes, né? Sim. E daí teve final de 2020, a gente teve mais uma perda na família, que foi minha sogra, que também foi muito rápido, ninguém esperava. Em 5 dias ela faleceu, ela estava com câncer de pâncreas, né? E por eu já ter essa experiência com o luto, eu estou ajudando muito o meu esposo também a passar por isso, né? E agora, começo do ano, eu descobri a dor física, que para mim no início foi muito complicado. Nossa, para mim foi assim, muitas vezes eu dizia assim, meu Deus, por que isso? Me leva, se é para ficar assim com dor. Porque eu sempre uma pessoa ativa, né? Sim. De repente tu não consegue fazer mais nada, tu tá ali presa, dependendo do esposo. Então assim, até hoje, agora eu já, posso dizer assim, superei. Assim, não, era para acontecer isso, era para mim aprender alguma coisa, porque tudo você aprende alguma coisa, né? Claro, claro. E aí com isso eu decidi entrar no ramo das palestras, porque como eu já tenho várias experiências na dor da perda, tanto no luto como financeira, né, e agora física, então acredito que eu consigo ajudar muitas pessoas. Eu quero ajudar muitas pessoas a passar por isso. E são muitas pessoas que realmente têm uma história difícil e que ainda estão sofrendo em função dessas perdas, porque, como você falou, são coisas que muitas vezes não voltam mais, e aí você precisa conviver com isso. Hoje, se tivesse, é claro que você, numa palestra, você abrange muito mais, né? Você coloca muito mais informações, mas se hoje você tivesse que falar para uma pessoa que está assistindo a gente, assistindo essa conversa, pudesse passar uma dica, uma informação para ela, o que você diria para essa pessoa que ainda está sofrendo, que perdeu um familiar daqui a pouco com a Covid-19, que está sofrendo bastante? Eu posso dizer por experiência própria, que vai depender só de você. Se você ficar se martirizando, botando a culpa em você mesma, não vai resolver. Você tem que ter em mente que vai depender de você ir para frente, porque o teu ente querido, ele quer que você passe por isso, que você siga a tua vida, que você consiga suportar. Então vai depender de você mesmo. Faça coisas que te dão prazer, leia um livro, saia para passear, viaje, ocupe a mente, é a melhor coisa. São dicas importantes realmente para você ter uma vida melhor e poder superar, né, essa dor realmente da perda. Bom, as pessoas que quiserem contratar você para uma palestra podem entrar em contato por telefone, para a página. Qual a melhor forma então? Pode me contatar pelo WhatsApp, é 49 991 93 3369. Tá certo. Adriana, eu gostaria de agradecer pela sua participação, sempre bem-vinda aqui no Canal Ideal. Obrigada. Agradeço mais uma vez, então, a Adriana Pereira, que participou aqui com a gente, conversando, falando sobre a dor da perda. Se você quiser acompanhar, então, a página também no Facebook, todos os conteúdos que são postados. E também, é claro, você que tiver interesse em levar até a sua cidade essa palestra com a Adriana Pereira.